Quem vê o Bolaço fazendo flexão durante o jogo, não imagina que foi tenso. Primeiro tempo, o Cruzeiro parece que tava bem sem ritmo, né? Mas a partir do primeiro gol ali no finalzinho do primeiro tempo, eu senti que o Cruzeiro voltou com mais intensidade, né? Esse torcedor aí explicou tudo. No primeiro tempo, o Cruzeiro mais tocou a bola do que pressionou. E aí viu o Bragantino pular na frente do placar com esse golaço do John John. Mas espera aí, viu, John John? É pra fazer golaço? Então segura aí essa bomba do Lucas Silva. Que chutaço de fora da área. O goleiro Cleiton nem mexeu. Mas pra quê também, né? Passa filme na minha cabeça, é uma das minhas boas características. A torcida também, até vocês, cobram também por cada vez mais finalizar, que uma hora vai sair. E hoje fui feliz, saiu num momento importante. No segundo tempo, aí sim o Cruzeiro voltou mais elétrico e virou a partida. Bola levantada na área por William, nos pés do Matheus Pereira, que tocou pro Kaique fazer o segundo. Passa tudo que eu vivi no Cruzeiro, todo momento também que eu passei pelo Cruzeiro. E foi um gol chorado, foi. Eu achei que o zagueiro ia tirar com a mão ainda. Aí, graças a Deus, foi o gol, eu vi ela entrando ali, lá ele. Graças a Deus, estamos vitoriosos. Foi a segunda virada consecutiva do Cruzeiro no ano. Também tinha vencido o Bahia em Salvador pelo mesmo placar e do mesmo jeito. A vitória, aliás, diminui a vantagem do Cruzeiro para o líder Flamengo. Era de 3 pontos, agora apenas 1. Muito feliz, né? Mais uma vitória de virada. Seguir até o final do ano focado no brasileiro. Vamos ser campeão, né? Sentir esse gostinho de novo. Quando tem 2 times competindo muito seriamente, cada ponto importa. Hoje teve empate do Flamengo, então ajuda muito encostando na tabela. E é isso, o time não foi o melhor jogo, mas quando a fase é boa ajuda também. Jogadores empurrando, querendo. A virada veio, merecemos. O Flamengo empatou, foi muito bom pra gente. E o Cruzeiro tem vindo com intensidade muito boa de vitórias. E acredito que daqui pra frente aí a gente tem chance de conquistar esse título aí. Vou aproveitar para mandar um beijo pro pessoal de Ipatinga. Eu estive lá no Garajão de Ipatinga, fiz um showzaço lá, muitos cruzeirenses, muitos atleticanos presentes também, para curtir o som da Charlie White Jr. E corri pro Mineirão, depois de muito show, pra gente poder ver um jogaço do Cruzeiro. E evidentemente que a gente já entende como é que funciona o time do Jardim. É um time que gosta de pressionar muito no início do jogo, mas o time do Seabra não é um time bobo, não. Não é um time bobo, foi um time que apertou também o time do Cruzeiro, aproveitou de alguns espaços, teve momentos... Eu vou falar uma coisa pra vocês, por exemplo, essa aí é a jogada do gol. E vou falar, a defesa do Cruzeiro estava muito bem postada, mas muito bem postada mesmo. Não vou achar chifre em cabeça de cavalo, não. Nossa, Gol, mas o cara recebeu na frente da área. Mas se você olhar, olha só, a bola consegue passar numa dobra de marcação. O Romero tenta chegar para dar esse carrinho e tá todo mundo muito bem posicionado. Talvez eu dou mais mérito para quem chutou pelo Bragantino do que uma falha da defesa do Cruzeiro nesse momento. Agora o Cássio já tomou uma assim mais baixa lá na Bahia. Não faltou ele pular um pouquinho mais, não? Não, foi bem longe. Cara, essa aí não tem como culpar ninguém nesse ponto. O Cássio não tá dando aquele pulão que dava, não. Inclusive defendeu muito bem no segundo tempo, salvou o Cruzeiro, inclusive, até do empate do Bragantino. E o Bragantino é um time também que, como o Seabra gosta de ter a posse de bola. Agora, esse gol do Lucas Silva, meu amigo, chega a ser nojento. Tem que ser proibido mostrar nesse horário, porque é mais 18 mesmo. É proibido para menores de 18 anos. E é um jogadorzaço da história do Cruzeiro. Tem 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, ficou aqui no pior momento do Cruzeiro, aguentou as críticas, nunca fugiu do microfone para poder colocar sua cara e falar do time. E aí, meu amigo, fez o gol e o Cruzeiro mostrando que tem poder de reação. Agora, 3 caras do Bragantino, todo mundo sai da frente dele. Aí já é falha de marcação. Nesse sentido, já é falha de marcação. E aí o Bragantino ainda tenta, no segundo tempo, forçar alguma coisa, tentar alguma expectativa, mas o Cruzeiro se encontra de vez na partida.
Com as trocas, por exemplo, que foi feito, entra o Gabigol, o Bolazier entrou, por exemplo, ali para poder defender, para poder também segurar um pouco a partida. O Cruzeiro manteve bem essa pressão em cima do adversário e aí o Bragantino começou realmente a sentir que não podia ser tão fácil ficar saindo o tempo todo, não. Porque toda hora o Cruzeiro estava dentro da área, perdeu muitas chances. Eu acho que não pode perder tantos gols assim também. Chegou dentro da área, vamos ter um pouco mais de tranquilidade na hora de finalizar. Essa aí realmente deu um susto danado. Gabriel Barbosa entrou muito bem, o Matheus Henrique entrou muito bem. Agora, gente, esse passe encontrando o Matheus Pereira e o Matheus Pereira encontrando o Kaique dentro da área mostra realmente o que esse time do Jardim é em termos de movimentação e profundidade. Porque a linha do Bragantino, ela está um pouco mais na frente da área, encontra o Matheus Pereira entrando em profundidade, que olha para dentro da área e vê ali o Kaique. E eu ri demais, gente, do jogador do Bragantino. A bola tinha passado por ele. E ele pegando a bola. Ele tenta dar um migué. Com a mão, né? Tenta dar um migué. Depois vê que ia ser pênalti. E vou até falar com a Nadine, se isso de repente também não é uma condição de cartão também, por tentar ludibriar o árbitro dali, porque a coisa estava mais ou menos garantida nesse ponto ali. Ah, não, mas ele sabia o que fazia. Tem muito o que falar nesse ponto, não. Agradecimento. O duelo de extremos na tabela da Série B. Esse foi o sentimento do time e da torcida depois do jogo. A sensação de alívio, né? O time sofreu um pouquinho, como tem que ser. A vitória sofrida é mais gostosa. O torcedor apoiou. E o time ganha, tudo fica em paz, tudo fica tranquilo. Começa a semana tranquilo. Tranquilo, segundou. Nem parece cara de segunda, mano. Nem vai parecer cara de segunda. Um jogo decisivo, marcante. O América é resistência. Esse time nunca vai cair pra Série C. Vencer o Coritiba só não foi tarefa fácil. O time era o líder da competição antes do início da rodada. O América sabia bem disso e o goleiro Gustavo também. Só no primeiro tempo, ele salvou o Coelho pelo menos 4 vezes, levando o 0-0 para o intervalo. Aí veio o brilho de quem estava no banco. Aos 17 minutos, Tauan entrou em campo. Não demorou muito e o atacante fez uma bela jogada pela esquerda. Deixou o Miguelito assim, ó, livre para marcar. Outro que só entrou durante a partida. É isso que nós temos que valorizar, né? A força do grupo, o pessoal que entrou muito bem. E é isso aí, a gente vai precisar de todo mundo, né? Todo mundo junto, unido aí pra gente levar o América lá pra cima. Do banco também veio o Rafa Silva. O atacante até marcou, mas o gol foi anulado com a ajuda do VAR. A bola tocou no braço de Júlio César antes de entrar. Quase no último lance do jogo, o árbitro de vídeo entrou de novo em ação. O goleiro Gustavo disputou a bola pelo alto com o zagueiro Jaci. O juiz Lucas Guimarães foi chamado, analisou o lance, mas não marcou, deixando o placar do mesmo jeito, 1-0 no fim das contas. Com a vitória em casa, o América chegou aos 30 pontos, ultrapassou o Botafogo de Ribeirão Preto e assumiu a 16ª posição na tabela. Depois de 4 rodadas, o Coelho, enfim, deixou a temida zona do rebaixamento. Facilita, porém a gente sabe que continua a mesma dificuldade, porque a gente sabe que precisa ganhar o próximo jogo e depois o próximo e assim sucessivamente. Então acredito que o estado de alerta ele tem que estar sempre ligado, mas eu creio que nosso time tem muita consciência de que vai alcançar esse objetivo e vamos trabalhar para isso. É isso mesmo, o América começou bem o jogo, depois deu uma rateada, tomou um sufoco. Aí o nosso goleiro Gustavo foi primordial. No segundo tempo começou rateando, mas com as mexidas. A entrada do Iago Souza, já no intervalo, né? E também do Miguelito, que ele tirou quem não estava fazendo nada, que era o William, que adora dar uma entrevista, mas não estava fazendo nada, né? E também o Elizari, que estava morto em campo. Aí ele mexeu, o time começou a jogar bem. Quando ele colocou o Tauan, aí o Tauan, que estava aqui no começo do ano, foi para o Londrina e agora volta, arrebentou no jogo e poderíamos até ser mais tranquilo se não tivesse sido anulado o gol. Mas nós vamos falar isso depois com a Nadine. O que importa é a vitória, 3 pontos. Agora, pessoal de São João del Rei, fica esperto, que o América está 2 pontos só, hein? Eu vou passar vocês, mas não quero vocês na terceira, não. Eu não sou mal do jeito que algumas pessoas aqui são. Você não é rancoroso. Não sou rancoroso. Aqui, ó, só torce pro mal do América. No, variaciones tácticas no hubo, básicamente. No hubo cambio de nombre propio.
Jugadores como Scarpa y Arana venían muy cansados de Bolivia y bueno, optamos por Reñer y por Cayo. No, acá no hay receta mágica, acá hay trabajo y intento de tener una estructura defensiva y ofensiva que nos haga ser un equipo extremadamente agresivo. Hoy para mí el primer tiempo fue muy bom y el segundo tiempo entramos en un desorden que por la propia impotencia entramos en un desorden que no es favorable. O Oni está citando no primeiro tempo uma bola na trave do Reinier, uma boa jogada com o Hulk, um chute do Hulk na diagonal, que inclusive foi escanteio e o árbitro optou por não marcar ali. Mas quando existe a expulsão, parece que vem uma hipnose com o mundo para o time do Atlético, que contra o Santos recuou, contra o Bolívar deixou o Bolívar dominar o jogo e contra o Botafogo o Atlético simplesmente some dentro de campo depois da expulsão. E não existe nenhum poder de reação do Atlético nesse momento. O que o Sampaoli cita sobre falta de criatividade, de um ímpeto maior ali para você atacar, é real. O Atlético não tem mais uma janela de transferências para corrigir isso, mas eu preciso destacar que quando teve a oportunidade de corrigir, apenas inchou o elenco. O Biel, o Dudu também, não era nada diferente do que já tinha aqui. O Atlético precisava, naquele momento, repensar suas características e, principalmente, colocar alguém no time de referência na área. O Atlético precisa muito hoje de um jogador com referência na área. Classifica aí pra gente. O Flamengo tem um jogo a menos ainda que o Cruzeiro, mas foi importantíssimo essa rodada, porque o Cruzeiro aproveitou do tropeço, o empate do Flamengo com o Vasco, para poder ficar ali, fazer o seu papel e passar o Palmeiras, que tinha goleado um dia antes, e ainda assim tem 2 jogos a menos. O Cruzeiro vai fazendo o seu papel, daqui para frente o Cruzeiro tem o Vasco e ainda vai enfrentar o Palmeiras lá nos domínios do Palmeiras, vai enfrentar o Flamengo lá nos domínios do Flamengo, e é interessantíssimo que a gente mantenha essa sequência para ficar de olho nesses jogos que eles têm a menos e a gente não tropeçar. Agora, pô, o atleta tá tranquilo, Gão. Tá com 2 jogos a menos. É só ganhar, Rafael. E o kit cabuloso vem essa semana, porque olha, o Cruzeiro vai enfrentar o Vasco. Olha lá, ó. E contra Sport e Fortaleza, os 2 últimos do campeonato. Mas hoje, infelizmente, o futebol do Atlético não consegue passar confiança para o atleticano. Por isso eu falo, nós temos N motivos para questionar o que eu vou falar aqui. Mas só o atleticano ao lado do Atlético pode salvar esse clube no Brasileiro.